Se você pudesse viver de um modo em que se apreciar e se aceitar fosse tão ou mais importante para você do que ser aceita e apreciada por outras pessoas? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. Dando continuidade ao tema da autoestima, hoje a gente vai falar sobre outros dois pilares que sustentam ela, que são a autoaceitação e a autoempatia. A autoaceitação, ela diz respeito a uma atitude em que a gente é capaz de se aceitar como é, com todas as qualidades, todos os defeitos que a gente tem, com todas as experiências interiores que a gente tem, todas as emoções, todos os pensamentos, todos os comportamentos que a gente tem. Mas será que com tudo mesmo? Bom, em tese, sim. Embora um máximo de autoaceitação, 100% de aceitação, de autoaceitação, seja como um horizonte para nós, né? Uma espécie de uma orientação para a qual a gente caminha durante a nossa existência. Existe uma necessidade em todos nós, uma necessidade tão grande quanto as nossas necessidades fisiológicas, por exemplo, que é a necessidade de se sentir aceita. Lembra que eu falei no episódio passado que a gente tem necessidade de se sentir pertencente? Então, para a gente pertencer, a gente precisa se sentir aceita pelas demais pessoas de um grupo, de uma família, de um sistema. E muitas vezes, nessa busca por aceitação, a gente vai aprendendo a se ajustar às expectativas dessas outras pessoas para que a gente seja e se sinta aceita. Isso geralmente implica deixar de agir espontaneamente. Às vezes, até deixar de agir de uma maneira autêntica, como no fundo a gente é. Nesse processo de ajuste, alguns de nós podem acabar se voltando mais para o movimento de agradar as outras pessoas do que a ser como são, dependendo de como são as relações com as pessoas adultas mais importantes para nós, especialmente durante a nossa infância. Se forem pessoas muito exigentes, pouco compreensivas com as diferenças, por exemplo, ou pessoas com grandes feridas emocionais, é provável que a gente aprenda que mais importante do que ser o que a gente é ser como elas e como outras pessoas querem que a gente seja, ou ser como as pessoas mais valorizam. E assim a gente vai condicionando o nosso senso de autovalor. Se gostam de mim assim, então eu tenho valor. Se não gostam, então eu não tenho. Ou então eu não tenho tanto valor assim. Só que essa busca por reconhecimento externo, por curtidas, por elogios, ela nunca satisfaz a nossa sede por aceitação por completo. Porque parte dessa sede é por autoaceitação. Mas vamos pensar agora, como seria se aceitar ou continuar se aceitando quando não surgem elogios, nem prêmios, quando não aumenta o número de seguidores e quando eu não tenho um carro zero, quando eu não tenho aquela bolsa dos sonhos de muitas mulheres ou o último modelo de smartphone daquela marca mais cobiçada. E se eu tiver tudo isso e por alguma razão eu vier a perder essas coisas? Será que ainda assim eu vou me aceitar? Será que eu ainda vou ver valor em mim? Em quem eu sou? Ou será que eu perco o valor porque esse valor estava calcado em coisas externas, nessas coisas que eu citei? Quem atribui demais o seu valor a essas coisas pode sim perder o senso de valor pessoal se essas coisas desaparecerem. Mas quem está empenhado em se autovalorizar a partir das próprias experiências e dos valores que surgem das experiências, pode até sentir o impacto disso, mas não vai desmoronar, porque existe um pilar que vem sendo trabalhado para se autossustentar, que é a autoaceitação. Não
Não sei se você conhece, mas existe um livro chamado Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, um guia prático para a liberdade pessoal. Título longo, né? Mas é isso aí, ele é mais conhecido como Os Quatro Compromissos, de um autor mexicano chamado Dom Miguel Ruiz. Nesse livro, o autor traz grandes ideias norteadoras para a gente viver uma vida com mais liberdade e felicidade. Essas ideias são baseadas na sabedoria do povo tolteca, do qual o Dom Miguel descende. Povo esse que vivia no México antes já da chegada de Cristóvão Colombo. Bom, e o primeiro desses 4 compromissos que ele traz então nesse livro, a primeira dessas 4 grandes verdades, ela é muito simples. Seja impecável com a sua palavra. Mas o que é que ele quer dizer com isso, com esse compromisso que ele considera o mais importante dos 4 dessa obra? Dom Miguel quer dizer que a palavra tem poder de criação. A palavra, portanto, é uma ferramenta que ele compara com uma espada, por ter 2 lados, 2 gumes. Por um lado, a palavra pode criar, pode construir, mas por outro, também pode reajustar e destruir as coisas. E o que é ser impecável nesse caso? O que é ser impecável com a palavra? Dom Miguel vai dizer que pecado é algo que a gente faz contra a gente mesma. Tudo que você faz contra você, que acaba gerando culpa, ele considera pecado. Então, ser impecável é não se voltar contra si. É não se culpar por algo que tenha feito ou então que não tenha feito, algo que você tenha dito ou deixado de dizer. É assumir a responsabilidade e não a culpa, tá? Mas é assumir a responsabilidade pelos seus atos. E ser impecável com a palavra, em resumo, é não proferir palavras contra si mesma, nem proferir palavras contra alguém, de modo que, como resposta, a gente receba agressões, ofensas, desafetos. Porque se eu me chamo, por exemplo, de estúpida, eu mesma estou me agredindo, me desqualificando, ou pecando, nas palavras do Dom Miguel. Mas também, se eu chamo alguém de estúpido, é provável que essa pessoa fique furiosa comigo e me agrida de maneira física ou verbal, nem que seja para se defender dos sentimentos que foram evocados com a minha fala. Então, novamente surge agressão contra mim, mesmo que vinda de outra pessoa, mesmo que vinda como uma reação a uma palavra infeliz que eu tenha falado. E tem um trecho em especial, antes mesmo dele começar a apresentar o primeiro dos 4 compromissos, que eu faço questão de ler para você, porque pode ajudar a compreender melhor por que é tão importante a gente viver a autoaceitação. Olha só o que ele diz, abre aspas. Durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite desse autossofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Se alguém fez você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. Mas se alguém faz com que você sofra menos do que você costuma fazer, com certeza permanecerá no relacionamento, sendo capaz de tolerá-lo infindavelmente. Se você impõe sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como um verme. Por quê? Porque em seu sistema de crenças é como se você dissesse: eu mereço. Essa pessoa está me fazendo um favor por estar comigo. Não sou digno de amor e respeito. Não sou bom o suficiente. Temos necessidade de ser reconhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Quanto mais nos valorizamos, menos iremos experimentar o autossofrimento. O autossofrimento vem da autorrejeição, e a autorrejeição, por sua vez, vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito sem nunca atingir esse ideal. Nossa imagem de perfeição
é o modo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. É por isso que não nos aceitamos da maneira que somos e não aceitamos os outros da maneira que são. Fecha aspas. Olha, depois disso, acho que daria até para encerrar esse episódio, porque ele foi direto e profundo na ferida que muitas de nós carregam. Mas como é que a gente pode mudar e começar a se aceitar mais? O primeiro passo para isso é diminuir a necessidade de aceitação, de aprovação das outras pessoas. E como é que se faz isso? Se faz como a gente está fazendo aqui nesse episódio, que é falando sobre isso, se dando conta. Ou seja, tomando consciência do quanto a gente se aceita ou não e do quanto a gente depende da aceitação de outras pessoas, o quanto a gente busca essa aceitação das outras para se sentir melhor, para se sentir bem com a gente. Além disso, além desse balanço interno, é bem importante a gente ter a consciência de que essa dependência nunca vai saciar nossa fome de aprovação. Saber que um elogio vai ter um efeito de algumas horas, talvez, alguns dias, eventualmente, mas depois vai passar, nos colocando na busca de novos elogios, num processo sem fim se a gente não resolver interromper ele. Para a gente aceitar como e quem a gente é, eu diria que é preciso coragem, que é preciso ousadia, porque para isso a gente precisa se encarar, se colocar diante de um espelho real ou imaginário para olhar para características nossas que talvez a gente não goste, que a gente não teria escolhido ter se isso fosse possível, para características que talvez nem mesmo seja possível mudar. E claro que tem muitas características que podem mudar e que realmente mudam. Só que se a gente quer se comprometer com um trabalho de mudança, a gente primeiro precisa reconhecer como a gente é, como a gente está, para então ter clareza do que precisa mudar. E não vamos esquecer um outro aspecto importante. Nem todas as pessoas estão acostumadas a aceitar numa boa as melhores partes de si, porque isso pode parecer pouco humilde. Mas a ideia é que a gente seja capaz de se abraçar com tudo que a gente é. Outro caminho para que a gente possa se aceitar melhor envolve o processamento de memórias, das memórias que a gente tem de situações que nos marcaram e ainda nos mobilizam emocionalmente, muitas vezes fazendo com que a gente não consiga sair de situações ruins que a gente acaba repetindo. É aquela coisa de, Lu, eu sei que eu não devo depender do elogio, da aprovação das outras pessoas, minha cabeça sabe disso, mas não sei por que eu não consigo mudar isso. Quando vê, lá tô eu procurando agradar, ou lá tô eu com dificuldade de dizer o que eu quero, ou como eu quero que as coisas sejam. Então, processar as memórias de situações dolorosas que se repetiram ou mesmo de uma vivência muito única, mas marcante, que impactou o nosso senso de valor pessoal, pode fazer muita diferença em relação à nossa capacidade de aceitar algumas das nossas características ou quem a gente é num todo. A outra chave para uma maior autoaceitação é o desenvolvimento de um outro pilar, que é a autoempatia, que é essa capacidade de perceber o próprio sofrimento e de se acolher, de se colocar de maneira compreensiva com a gente mesma, sem se julgar, sem se depreciar com falas como também eu mereço, eu sou uma burra, eu sou uma idiota, eu não presto para nada. E todo tipo de fala que a gente tem e pode ter quando está num estado de autodestruição. Na autoempatia, é como se a gente estivesse acolhendo e sendo empática com outra pessoa. É fazer com a gente o que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente. E olha só que paradoxo que costuma acontecer. A gente quer ser respeitada pelos outros, quer ser acolhida pelos outros, mas a gente acaba não se respeitando, não se acolhendo. A gente quer ser compreendida pelas outras, mas a gente nem sempre se compreende e se aceita numa boa. Mas olha só, quando a gente consegue fazer isso, a gente passa a conseguir fazer isso com as outras pessoas. Então, vê que importante que é isso, porque acaba refletindo na relação
com a gente e com as outras pessoas. Quando nós nos aceitamos melhor, nós passamos a aceitar melhor as outras pessoas com tudo que elas são. Como muito bem escreveu Carl Rogers no primeiro capítulo do livro dele, O Tornar-se Pessoa, que eu já mencionei aqui num outro episódio, olha só que incrível o que ele disse. Aqui de novo, abre aspas. Quando me aceito como sou, estou me modificando. Julgo que aprendi isso com os meus clientes, bem como através da minha experiência pessoal. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então, a mudança parece operar-se quase sem ser percebida. Uma outra consequência dessa aceitação de mim mesmo é que as relações se tornam reais. Fecha aqui. Um pouco adiante ele segue dizendo, abre aspas novamente. É por isso que considero eficaz permitir-me ser o que sou nas minhas atitudes. Saber quando me aproximo dos limites da resistência ou da tolerância e aceitar isso como um fato. Saber quando desejo moldar ou manipular as pessoas e reconhecer isso como um fato em mim. Gostaria de ser capaz de aceitar esses sentimentos como aceito os sentimentos de entusiasmo, de interesse, de tolerância, de bondade, de compreensão, que também são uma parte muito real de mim. É unicamente quando aceito todas essas atitudes como um fato, como uma parte de mim, que as minhas relações com as outras pessoas se tornam o que são e podem crescer e se transformar com maior facilidade. Fecha aspas. Então, vê que incrível! A autoaceitação impacta diretamente a nossa relação com outras pessoas e com nós mesmas. Bom, agora chegou a hora da ação. Eu imagino que durante o episódio de hoje você já tenha identificado alguma característica sua que ainda está difícil aceitar. Se não identificou, escolhe uma agora e deixa vir à consciência que situação ou então que situações aconteceram que colaboraram para que você tenha desenvolvido essa característica. Pode ser, por exemplo, que você fale demais e não goste de ser assim. Pode ser que você, ao contrário, considere que fala de menos, acreditando que precisa falar mais. Lembra que nenhum atributo, nenhuma característica é boa ou ruim por si só. E que o valor que você atribui para ela vai ser influenciado pelas vivências que você teve em relação a ela. Será que as memórias que você tem em relação a essa característica trazem imagens de situações em que você foi valorizada, elogiada por ser assim, por agir desse jeito? Ou, pelo contrário, trazem imagens de situações em que você foi repreendida, ridicularizada por ser assim, por agir assim? Essas memórias podem ajudar você a compreender por que hoje ainda pode ser tão difícil aceitar como você sente, pensa ou age com relação a essa característica. Esses são os passos iniciais para um processo de mudança. Mas pode ser que não surjam memórias relacionadas diretamente a essa característica. Talvez surjam memórias em relação a outras características ou situações com as quais você aprendeu a se perceber e se valorizar de maneira negativa. E mesmo que você não tenha conseguido identificar nenhuma lembrança especificamente, mesmo que não tenha surgido nenhuma memória ou que você não tenha conseguido compreender a relação do que surgiu com o que você tem vivido atualmente, acolha essa experiência agora, compreendendo que você está fazendo o seu melhor possível nesse momento. Aqui, você já está lançando as sementes da autoempatia e da autoaceitação. Fundamentais, como você já viu, para poder mudar aquilo que em você é possível mudar. Sejam características suas ou a maneira como você se percebe e se valoriza mesmo com essas características do jeito que são, sendo você do jeito que você é. Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram,
que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.